Olá, moçada, tudo bem? Professor Arilson, de volta, aqui diretamente dos estúdios, pessoal, do Colégio Tiradentes, tratando com você legislação de trânsito e legislação de transportes também. Essas questões que eu escolhi para trabalhar neste bloco abordam somente o tema legislação de trânsito, beleza? Você está preparado? Segue comigo aqui, pessoal, na 16ª questão. Bom, vamos lá. Questão 16, pessoal. É permitido, veja bem, o que é que ele está dizendo. É permitido afixar publicidade no suporte de sinal de trânsito, ainda que não se relacione com a mensagem da sinalização, desde que não a atrapalhe. Gente, se você analisar essa questão, ela está errada, tá, pessoal? Ninguém, absolutamente ninguém, pode anexar nenhuma publicidade no suporte destinado ao sinal de trânsito, tá certo? Na verdade, os órgãos de trânsito podem utilizar, sim, do mobiliário que já existe para fixar as suas sinalizações, tá bom? A sua sinalização, né? Mas o particular, enfim, ou outro órgão não pode utilizar a parte lá, o suporte destinado à sinalização de trânsito para fixar qualquer outro tipo de propaganda, tá bom, pessoal? Então, questão errada, eu vou dar uma olhadinha aí no artigo 82 do CTB, tá? Artigo 82 do CTB. A questão está errada, beleza? Muito bem. Passando agora para a questão 17, nós temos o seguinte, gente, como a aplicação da sanção. Sanção aqui, na verdade, que ele está falando, pessoal, é a penalidade, que é aplicada pelo órgão, pela autoridade de trânsito, tá? Ele está falando, na verdade, da penalidade aplicada pela autoridade de trânsito. Beleza? Então, quando ele fala o seguinte, como a aplicação da sanção é ato administrativo e, por isso, dotado de presunção de legalidade, até aqui está correto. As sanções previstas pelo CTB, por inobservância da sinalização, serão aplicadas ainda que esta a sinalização, tá? Ainda que esta a sinalização seja suficiente. Na verdade aqui, pessoal, é insuficiente, tá? Teve um erro aqui na verdade é insuficiente. A palavra aqui é insuficiente. Ainda que esta seja insuficiente. Bom, pessoal, é o seguinte. Para que o órgão de trânsito aplique a penalidade pela inobservância da sinalização, esta tem que ser o quê, pessoal? Suficiente, visível, né? Na verdade, a sinalização tem que ser suficiente, a sinalização tem que ser visível, né? Está bem conservada, está bem sinalizada para que o condutor a veja logo de imediato. Portanto, a questão está errada. Só pode ser aplicada a penalidade, né, que ele chamou de sanção aí, quando a sinalização for suficiente, tá? Quando a sinalização for visível. Portanto, a nossa questão está errada. E você acha esta resposta no artigo 90 do CTB, beleza, pessoal? Volta aqui comigo, só para eu falar uma coisa para você, rapidinho. Bom, moçada, é o seguinte, nós estamos tratando de questões relativas à sinalização. Eu recomendo que você leia o artigo 87, que são os tipos de sinalização, e o artigo 89, que estabelece uma hierarquia entre os sinais de trânsito, entre a sinalização, tá certo? Lendo esses dois artigos, eu tenho certeza que você consegue aí resolver grande parte das questões de legislação de trânsito que abordam este tema, beleza? Volta comigo aqui, nós vamos passar agora para outro tema. Vamos lá, pessoal, questão de número 18, o que é que ela nos diz, Um condutor, muita atenção, questão extensa assim, você tem que ler e ir marcando as informações essenciais. Um condutor habilitado há 10 anos, conduzia sua motoneta. O que é uma motoneta, hein, pessoal? Vocês lembram o que é uma motoneta? A motoneta, pessoal, é um veículo parecido com a motocicleta, só que ele é conduzido na posição sentada, ou seja, o condutor vai com os dois joelhos juntos, as pernas à frente e o joelho junto. Portanto, se a posição de condução é sentada, nós estamos falando da motoneta. Se a posição da condução é montada, nós estamos falando da motocicleta, tá bom? E lembrando a você que veículo de 2 ou 3 rodas até 50 cilindradas é o ciclomotor. Beleza. Então ele está dizendo que o condutor habilitado há 10 anos, conduzindo sua motoneta, utilizando um capacete, é obrigatório ele usar o capacete, transportava consigo um passageiro sem o capacete, O condutor estava com o capacete, porém
o passageiro estava sem o capacete. De acordo com essas informações e considerando o que é previsto pelo Código de Trânsito Brasileiro, sua lei maior aqui na parte de trânsito, né? Você tem que estar bem no código. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, qual tipo de infração cometida pelo condutor citado, a penalidade e a medida administrativa que deverá ser aplicada a ele. Ô, Parilson, eu não estou entendendo. O condutor estava seguindo a lei de trânsito, estava conduzindo a motoneta, era habilitado e estava de capacete. O passageiro é que não estava obedecendo a lei de trânsito. Quer dizer que essa infração vai para o condutor? Não tenha dúvida, pessoal, o proprietário do veículo sempre é o responsável pelo pagamento da multa, tá certo? Então vai ser lavrado uma infração de trânsito, é atribuição do condutor somente conduzir pessoas, né, na motocicleta, motoneta ou ciclomotor, utilizando os equipamentos de segurança, principalmente o capacete, beleza? Então essa infração, gente, ela está configurada no artigo 244, inciso 2, tá? 244, inciso 2 do Código de Trânsito Brasileiro. É uma infração de natureza gravíssima. É uma infração de natureza gravíssima, tá? Tem penalidade de multa, não temos fator agravante aqui, mas suspensão do direito de dirigir, tá, pessoal? Suspensão do direito de dirigir. Lembre-se uma coisa, se você é nosso aluno, se você é aluno do Colégio Tiradentes, toda vida, pessoal, que houver a penalidade de suspensão do direito de dirigir, normalmente, na medida administrativa, nós temos o quê? Recolhimento da CNH, tá, pessoal? Da habilitação. Normalmente nós temos. Agora nós vamos ler os itens, tá? Você já tem um embasamento aí suficiente para marcar a questão correta. Vamos lá. A diz o seguinte, que a infração cometida aí pelo condutor é de natureza gravíssima, correto? Penalidade, suspensão do direito de dirigir, muito bem, mas cadê a multa, né? Então, aqui está faltando a multa, ó. Medida administrativa, recolhimento do veículo. Na verdade, pessoal, recolhimento é de documentos, tá? Cuidado com isso aqui. Recolhimento é relativo a documentos, tá, pessoal? Recolhimento é relativo a documentos. Volta aqui comigo só para falar rapidinho com você sobre medidas administrativas. Gente, seguinte, medidas administrativas, elas podem ser aplicadas tanto pela autoridade de trânsito como por seus agentes. A principal função da medida administrativa é fazer cessar a infração de trânsito. Onde é que eu encontro isso, Arilson? Eu nunca vi no CTB. Você vai dar uma olhadinha na resolução 371, que é o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Convido você a ir lá, dar uma olhada, e você vai ver que a real função da medida administrativa é fazer cessar a infração. A medida administrativa tem caráter complementar, tá, pessoal? Ela não impede, nem atrapalha, nem se confunde com a penalidade. E a prioridade das medidas administrativas, pessoal, sempre é o que? A defesa da vida e da incolumidade física das pessoas, beleza? Feita essa introdução, volta aqui comigo. Bom, passando agora a analisar o item B. Item B, nós temos o seguinte, ó. Ele diz que a infração é de natureza grave, aqui você já sabe que está errado, aqui você já sabe que é gravíssima. Penalidade, multa e suspensão do direito de dirigir, aqui ele acertou, né? Medida administrativa, recolhimento do veículo. Eu já falei para você, pessoal, que não se recolhe veículo. Veículo é retido ou é removido. Retido ou removido. Lembre-se que recolhimento ou é de documentos ou é de animais, tá bom? Então, essa aqui eu já pulo longe dela. Você que é aluno do Tiradentes, você já baixa a cabeça e passa reto, porque você tem conhecimento suficiente para eliminar uma questão dessa logo de imediato. Item C, infração de natureza grave, ó. Já começou errado. Penalidade, multa. Cadê a suspensão? Que também está errada, tá, pessoal? Medida administrativa, recolhimento da habilitação. Começou bem aqui na medida administrativa, né? Terminou bem. E do veículo. O veículo, pessoal, não é recolhido, tá? Você já sabe que o veículo é retido ou é removido. Para terminar, parece que o item D é o nosso correto. Vamos lá. Infração de natureza gravíssima. Penalidade, multa e suspensão do direito de dirigir. Medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação. Essa aqui, ó, tá redonda, tá, pessoal? Essa aqui mesmo. O item correto, o item D. Mas para ter certeza, né, vamos analisar o item E. Infração de natureza grave, ó, já começou errado. Vou nem analisar o restante, tá bom, pessoal? Então, a nossa questão de número 18
o item correto é o item D, beleza? Vamos passar então para a questão de número... Desculpa, nós estamos analisando a questão de número 18, tá? É isso mesmo, o item correto nosso aqui é o D. Vamos pular para a questão de número 19. Vamos lá. Vou ver só se eu consigo tirar essa... Não, vamos deixar essas marcações aqui mesmo. 19. Todo veículo automotor deverá ser licenciado, ó, anualmente pelo Detran. E aí, pessoal, você acha que todo veículo tem que ser licenciado anualmente para o Detran? Cuidado com essa questão, ó, uma questão muito maldosa, eu diria quase mal elaborada. Por quê? Porque a regra geral, pessoal, é que os veículos, sim, deverão ser licenciados anualmente. Porém, nós temos veículos que não são registrados nem licenciados, que são os veículos bélicos, tá? Veículos bélicos, aqueles utilizados pelas Forças Armadas, né? Eles têm suporte aí para transportar uma arma, um canhão, etc., um obus, né? Então, os veículos bélicos, eles não são registrados nem licenciados junto ao Detran, né? Na verdade, eles não são licenciados junto ao Detran. A questão quer saber do licenciamento, ó. Então, quase todos os veículos, a regra geral, tá? A regra geral é que os veículos devem ser licenciados anualmente, registrados inicialmente, né, assim que são comprados, e licenciados anualmente. No entanto, o veículo bélico não precisa ser licenciado anualmente. Portanto, a nossa questão está errada, né, por este detalhe, porque ele usou a palavra todo, englobou todo mundo, né? Muito embora essa questão ela pode gerar dúvida no aluno, porque ele pode entender o todo como sendo a regra geral. Na verdade, aqui, essa questão, ela quer saber se todo. Se tiver exceção, a questão é errada, tá bom? Então, vamos pular agora para a questão de número 20. Para você tirar a dúvida da 19, tá, pessoal? Você dá uma olhadinha no artigo 130, parágrafo 1º, que ele vai te explicar lá bem direitinho. O artigo não deixa dúvidas. Artigo 130, parágrafo 1º do CTB. Valeu, moçada? Então, vamos junto aqui para a questão de número 20. No caso de transferência de residência, na verdade, o que é que ele está dizendo? Que o proprietário está se mudando. Deverá ser realizado outro licenciamento em até 30 dias. Gente, essa questão aqui está errada, tá, pessoal? Por que essa questão está errada? Dê uma olhadinha aí no seu artigo 123, parágrafo 2º. Se você olhar o artigo 123, parágrafo 2º, você vai ver que quando eu mudo de residência ou domicílio no mesmo município, eu tenho 30 dias para fazer esta comunicação. Uma vez feito esta comunicação no prazo de 30 dias, o que é que acontece? Eu esperarei a emissão do novo CLA, o novo CRLV. Vou aproveitar aqui para você e dizer o seguinte, que CLA é a mesma coisa de CRLV, tá? Isso está na resolução de número 16, tá, pessoal? Resolução de número 16. Se eu não me engano, é a 16. Dê uma olhadinha lá. Então, CLA é a mesma coisa de CRLV. Agora eu queria que você voltasse comigo aqui rapidinho, só para a gente tratar a respeito da questão de quando será emitido um novo CRV, tá, pessoal? Vamos lá, passar aqui a transparência, só um instante. Passar para a nossa próxima questão. Agora volta aqui comigo rapidinho, só para a gente... Vamos lá. Gente, o artigo, se você der uma olhadinha no artigo 123, né, que fala lá de licenciamento, tá? E se você der uma lida do artigo 120 ao 123, você vai ver que tem situações que será emitido um novo CRV. Você não pode confundir CRV com CRLV. É importante a gente fazer essas observações pontuais, porque você, aluno do Colégio Tiradentes, não pode chegar no concurso com dúvida. O CRV, pessoal, é a transferência do veículo. Essa transferência fica guardada na sua casa, tá bom? O CRLV ou CLA é o licenciamento do veículo. A expedição dele é o quê? Normalmente anual, quando você faz o pagamento do licenciamento, tá bom? Então, não confunda CRV com CRLV, beleza? Volta comigo aqui para a questão. Bom, analisando a questão de número 21, nós temos o seguinte, ó. Os veículos novos, falando de veículo novo, estão sujeitos ao licenciamento, muito bem, e terão sua circulação regulada pelo Denatran, cuidado, ó. E terão sua circulação regulada pelo Denatran durante o trajeto entre a fábrica e a revendedora, tá, pessoal? Essa questão, gente, está errada. Por que a questão está errada? Basta você dar uma olhadinha no seu artigo
132, artigo 132 do Código de Trânsito Brasileiro. Então a questão 21 está errada e você também pode analisar, né, dar uma estudada na resolução 04, resolução 04 do CONTRAN, tá, pessoal? Né? Então, ó, se você analisar aí os veículos, o licenciamento, né, dos veículos novos, eles não serão regulamentados pelo Denatran, sabe? Tá? Mas sim pelo CONTRAN, ou seja, quem vai regulamentar o licenciamento dos veículos novos é o CONTRAN, e já o fez através da resolução 04, beleza? E outras resoluções também que tratam do tema. Vamos lá, questão de número 22, é facultativo, muito cuidado com isso aqui, ó, como houve uma mudança recente, as pessoas tendem a confundir essa questão, é facultativo o porte do certificado de licenciamento anual. Ele está dizendo que é facultativo o porte do CLA. Gente, basta você dar uma lida no artigo 133 e você vai ver que o CLA não é documento de porte facultativo. Pelo contrário, o porte é obrigatório, tá certo? Então dê uma olhadinha no seu artigo 133 e você verá que o porte é obrigatório, gente. Obrigatório. Na verdade, o que foi relativizado foi o seguinte: se você for flagrado numa blitz sem portar o CLA e o agente de trânsito tiver como verificar que este veículo está licenciado, né, através de meios eletrônicos, enfim, ele constatou que o veículo está licenciado. Neste caso, pessoal, o CLA não é documento de porte obrigatório, somente nesse caso ele será dispensado, na verdade ele é obrigatório, mas neste caso é relativizado, né, ele é dispensado, e o agente, ó, não autuará o condutor, não autuará o proprietário, né, o condutor, não autuará o proprietário, condutor, com base no artigo 232, ó, com base no artigo 232, tá? Esse artigo fala que a infração de trânsito não portar os documentos de porte obrigatório. É uma infração de natureza leve, tá, pessoal? Então, neste caso, como foi possível constatar que o veículo estava licenciado, preste atenção, não será lavrado o auto de infração de trânsito, ou seja, o CLA passa a ser dispensável nesta situação, tá bom? Mas se perguntar se o documento ainda é de porte obrigatório, com certeza, o CLA é documento de porte obrigatório. Quero agora que você olhe aqui para mim, só para a gente explicar a resolução 205 para você. Bem, pessoal, é o seguinte, se você estudar a resolução 205, ela vai te dizer quais são os documentos de porte obrigatório. Nós temos lá, ó, documentos de porte obrigatório relacionados ao condutor, né, e documentos de porte obrigatório relacionados ao veículo. São eles, ó, CNH, PPD e ACC. CNH é a Carteira Nacional de Habilitação, PPD é a permissão para dirigir, tá? E a ACC é a autorização para conduzir ciclomotores. Esses documentos, mais o CLA ou CRLV, são documentos de porte obrigatório, conforme a resolução 205 do CONTRAN. Beleza? Dê uma lidinha nessa resolução, pessoal. Volta com a gente. Bom, questão de número 23. O que é que ela vai dizer? Na verdade, então, a 22 está errada, tá, pessoal? O CLA continua sendo documento de porte obrigatório. Vamos para 23. O primeiro licenciamento, o que é que ele diz? Ó? O primeiro licenciamento do veículo será feito simultaneamente ao registro. Gente, corretíssima a questão. Você comprou um veículo novo, esse veículo já vem identificado através do VIN ou NIV, né, que na verdade é número de identificação veicular. Porém, externamente o veículo não está ainda identificado, ou seja, ele ainda não tem placas, ele ainda não foi registrado junto ao órgão executivo de trânsito estadual e ainda não foi pago o licenciamento. Quando você leva esse carro novo para registrar, automaticamente você paga também o primeiro licenciamento, tá bom? Onde é que eu vejo essa regra, Arius? No artigo 131, parágrafo 1º. Dê uma olhadinha no artigo 131, parágrafo 1º, tá, pessoal? Do Código de Trânsito Brasileiro, do CTB. Então a questão está correta, beleza, pessoal? Tá entendendo direitinho o assunto? Muito bem. Vamos seguir agora para a questão de número 24. Questão também que foi cobrada aí para agente de trânsito, ó. Se você está fazendo prova para agente de trânsito, essa é a questão da sua prova. Vamos lá. Os veículos destinados à condução de escolares, ele quer saber se você conhece estas regras, que estão lá no artigo 136, devem preencher, entre outras,
as seguintes exigências, tá, pessoal? Vamos lá. Inspeção anual dos equipamentos obrigatórios de segurança. Gente, essa inspeção dos equipamentos obrigatórios e de segurança é semestral, tá, pessoal? Essa inspeção é semestral para quem, Arius? Para os veículos de transporte escolar. Para o transporte escolar, beleza? Então, essa assertiva A está errada. Coloco logo um Ezinho aí para você não se confundir. Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo. Pessoal, isso aqui é o que nós conhecemos por tacógrafo. Todo veículo de condução de escolar tem que ter o tacógrafo. Portanto, este item aqui é o nosso item correto. Vamos analisar os demais, para a gente saber onde é que está o erro. Pintura de faixa horizontal na cor amarela. Realmente eles têm que ter uma faixa horizontal na cor amarela, com a inscrição escolar, né, na letra preta, tá? Com 30 centímetros de largura. Tá aqui o erro, pessoal. Ó, a largura dessa faixa não é 30 centímetros, e sim 40 centímetros. Questão errada. Pulando para a assertiva D, lanternas de luz vermelha dispostas nas extremidades da parte superior. Muito bem, até aqui tá certo, ó. Só que não é na parte superior dianteira, tá, pessoal? Não é na parte superior dianteira. Gente, se você é aluno do Colégio Tiradentes, se você é nosso aluno, você já sabe que as luzes vermelhas, quando nós estudamos a resolução de número 14, normalmente as luzes vermelhas estão na parte de trás do veículo. Portanto, essas luzes vermelhas na extremidade do transporte escolar, elas devem estar onde? Na parte traseira e não na parte dianteira. Por isso que a questão assertiva está errada. Pulando para a última, cintos de segurança e dispositivos de retenção adequados para cada faixa etária para o transporte das crianças. Gente, é o seguinte, essa questão aqui teve uma alteração recente na lei, se eu não me engano, a resolução 541. Não estou com ela anotada aqui, mas possivelmente é a 541. Ela diz o que, pessoal? Que o transporte escolar ele não está mais livre de transportar crianças sem o dispositivo de retenção, tá certo? Ele não tem mais essa liberdade. No entanto, tem uma outra resolução posterior a essa que suspende a fiscalização nestes veículos. Portanto, ainda não está havendo a fiscalização. Mas futuramente, se a coisa continuar como está, né, o CONTRAN continuar legislando nesse sentido, vai ser cobrado sim do transporte escolar levar as crianças no seu dispositivo de retenção, beleza? Então, a nossa questão aqui, pessoal, a assertiva correta é a letra B. Onde é que eu olho isso aí, Arilson? Lá no artigo 136 do Código de Trânsito, tá? Artigo 136, inciso 2. Você vai ver que a questão, né? Artigo 136, inciso 2, tá? Artigo 136, inciso 2. Olha o artigo 136, pessoal, que todas as regras estão lá nesse artigo, tá? Todas as regras aqui estão no artigo 136. Portanto, questão 24, item B. Vamos passar para a próxima assertiva. Beleza. Próxima questão, também para agente de trânsito, ó, tá? Também para agente de trânsito. Questão de número 25, né? Questão número 25, vamos lá. Acerca da educação para o trânsito dos pedestres e condutores de veículos não motorizados, julgue as afirmativas a seguir. Então ele quer saber se você conhece a regra aplicada aos pedestres e a condutores de veículos não motorizados. Que veículos são esses, pessoal? Carro de mão, bicicleta, etc. Tá bom? O ciclista desmontado, empurrando a bicicleta. Então o ciclista está desmontado, empurrando a bicicleta, equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. Gente, isso é exatamente o que está no Código de Trânsito Brasileiro. Ó. Exatamente o que está no CTB. Artigo 68, dê uma olhadinha lá. Artigo 68 do CTB, ele diz que o ciclista desmontado, empurrando a bicicleta, equipara-se ao pedestre. Portanto, se o ciclista está desmontado, empurrando a bicicleta, ele pode trafegar por cima da faixa de pedestre, pode trafegar no passeio, enfim, em todos os locais destinados ao pedestre. Então você vai dar uma olhadinha no artigo 68, parágrafo 1º do CTB, tá? Parágrafo 1º do CTB. Beleza, pessoal? Muito bem. Resolvendo aqui a 25ª questão, tá? Questão correta. Vamos pular agora para a questão de número 26, uma questão que aborda o tema educação para o trânsito.
A educação para o trânsito será promovida somente nas escolas de terceiro grau. Gente, questão errada, tá, pessoal? Essa aqui até quem não estudou possivelmente acertaria. Porque o trânsito, pela importância que ele tem hoje, você vê logo que não pode ser discutido só no ensino superior. Na verdade, a nomenclatura aqui ainda é antiga, né? A nomenclatura utilizada pelo Código de Trânsito. A escola de terceiro grau, antigamente, hoje, é a escola de nível superior. Então a questão está errada. Você vai dar uma olhadinha no artigo 76 do CTB. Bom, pessoal, essa educação para o trânsito ela é promovida em todos os níveis da educação. Beleza? Vamos para frente. Questão de número 27. Quando não houver passeio ou quando não for possível a utilização destes, não há local destinado a pedestres, ou quando não for possível a utilização destes, a circulação de pedestres na pista de rolamento é proibida de qualquer forma nas áreas urbanas. Gente, questão errada, tá? 27 você vê logo que tá errada. Basta você olhar o artigo 62, parágrafo 2º do CTB, gente. Artigo 62, parágrafo 2º do CTB. O que é que esse artigo nos diz? Gente, é o seguinte, quando não houver passeio ou quando não for possível a utilização destes, né, nas vias urbanas, o trânsito de pedestres será feito junto ao bordo da pista, tá? Em fila única, no mesmo sentido do trânsito, do tráfego, e ainda com precedência, com prioridade, né, sobre os demais veículos, tá bom? Isso é o que a regra nos diz. Portanto, a questão está errada. Por quê? Porque não é proibida, e sim permitido da forma que eu acabei de falar para você, beleza? Pulando para o artigo 28, ele diz o seguinte: é assegurada ao pedestre a utilização dos passeios. É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios. Ou passagens apropriadas, aonde, gente? Nas vias urbanas, e bem como os acostamentos das vias rurais para a circulação. Muito bem. Podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada, você já sabe que a calçada é destinada ao mobiliário urbano, para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres, tá, pessoal? Então a questão de número 28, você vê que é uma questão que está soando muito bem, né? Está de acordo com o artigo 68 do Código de Trânsito Brasileiro. Logo, esta questão está correta, tá, pessoal? Questão de número 28 está correta. Vamos passar para a próxima questão, tá? É uma questão que ainda aborda o tema educação para o trânsito e diz o seguinte, a educação para o trânsito é direito de todos. Muito bem. E constitui dever prioritário para os componentes do SNT. Gente, o SNT tem obrigação, tá? Obrigação de trabalhar a educação para o trânsito, pessoal. Obrigação com relação ao tema educação para o trânsito, tá? Então é obrigação sim, é dever prioritário dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Tá bom, pessoal? Então a questão correta, onde é que eu acho isso, Arilson? No artigo 74, do Código de Trânsito Brasileiro. Valeu, moçada? Então é o seguinte, no artigo 30, na questão 30, desculpa, nós vamos trabalhar outra questão destinada a agente de trânsito. O que é que ele nos diz, pessoal? Carlos teve seu veículo reprovado na inspeção de segurança, e de emissão de gases e poluentes. O Detran, pessoal, tem um Detran aqui do Ceará, né? Você que está me assistindo aí de outro lugar do Brasil, nós temos uma operação chamada aqui, Operação Fumaça Negra, onde os veículos movidos a óleo diesel, eles são abordados e é feito uma avaliação com relação à emissão de gases poluentes, tá certo? Então vamos lá, neste caso será aplicada a medida administrativa de recolhimento do certificado de registro de veículo. Gente, nada a ver, ó. O problema aqui não é o documento, o problema é o veículo, portanto será aplicada a medida de retenção do veículo, gente. A medida aqui aplicada é a retenção do veículo, tá? Então a questão está errada. Onde é que eu vou achar isso, Arilson? Lá no artigo 104, parágrafo 5º, ó. Artigo 104, parágrafo 5º, tá, pessoal? 104, parágrafo 5º do CTB. Dê uma conferida nesse artigo aí, mas se você não tivesse estudado, né, você, só pela lógica, já sabia que a medida administrativa não iria recair sobre
o certificado de registro de veículo, e sim sobre o próprio veículo, né, para regularização, possivelmente. Beleza? Vamos passar agora para a questão de número 31 e finalizar o nosso vídeo, tá, pessoal? O tempo está esgotado. Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima permitida nas vias urbanas, já trabalhei com vocês isso aqui, lá no artigo 60 e 61, será de 30 km por hora nas vias arteriais. Começou aqui, não começou bem. 40 km por hora nas vias locais. E 80 km por hora nas vias de trânsito rápido. Gente, questão errada. Onde é que eu vou olhar isso aqui? No artigo 61 do CTB, tá? Artigo 71 do CTB. Nas vias arteriais, a velocidade máxima permitida quando não houver regulamentação é 60 km por hora. Nas vias locais, a velocidade é de 30 km por hora quando não houver regulamentação, tá? As vias locais. E na via de trânsito rápido, realmente é 80 km por hora quando não houver regulamentação. Volta aqui comigo só para a gente fechar, pessoal. Bom, gente, vamos ficando por aqui, tá? Nós resolvemos essas questões de trânsito com você. Esperamos tê-lo ajudado na compreensão do tema legislação de trânsito, tá? Quero deixar aqui à disposição de todos e mandar um forte abraço a você que me assiste aí. Até mais.